gente teve a oportunidade de fazer uma parceria bem legal com a Gatorade. Uma coisa específica para cada jogador. Foi estudado, né? Foi pesquisado e acho que a gente teve um resultado muito positivo. Quer abrir? Abre aí. Bora ver. Que maneiro. Uou! Isso aqui, na verdade, parece até uma nave espacial, né? Essa garrafinha aqui, fenômeno.